rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje eu tô aqui, né, enfim, sentado, né, aqui pode ver que tá um pouco mais baixa a câmera porque o vídeo é longo. Falaremos de Globo, Band, envolvendo aí a Fórmula 1, direitos de transmissão e por aí vai. No título deve estar algo como por que a Globo tratava mal a Fórmula 1 nos últimos anos. Mas não será só isso, a gente vai explicar por que saiu da Band, por que a Globo comprou, por que ela fazia aquilo que ela fazia em 2019, 2020, coisa horrível. Afinal, uma decisão que não agradou os fãs, cara. Realmente não é algo legal, cara. Tem que pagar pra poder ver, sei lá, 9 corridas mais as outras sessões. Ninguém gosta de pagar pra poder ver algo. Mas vamos analisar o porquê que eles fazem isso, por que as emissoras têm essas atitudes, cara. Analisar coisa por coisa, né? Buscar dados para isso. Inclusive, nesse período, gente, tomem cuidado com as informações que vocês pegam, cara, porque tem muita informação errada sendo espalhada por aí. Inclusive, tem esse negócio aí de que a Band podia voltar na Fio TV. Gente, não, cara. Ou é Sport TV ou é nada, cara, como é no mundo todo, né? Os direitos de transmissão, quem tem os direitos, né, tem o áudio. Se eles quiserem passar, beleza. Se não quiser, aí fica sem nada. Na Itália é assim, por exemplo. Na Itália não tem áudio. Enfim, tomem cuidado, gente. Isso aqui não é um vídeo defendendo, é um vídeo para explicar para vocês o porquê que acontece tudo isso que a gente não gosta. Então, sem mais enrolações, gente, vocês já sabem, hoje o vídeo é longo, hoje o vídeo é polêmico. Bora para o vídeo. Assim, gente, antes de tudo, vamos fazer um disclaimer gigantesco aqui. Esse vídeo aqui não é defendendo a Globo, até porque vai aparecer um monte de gente falando groselha. É explicar o porquê que a cúpula da Globo, né, os caras de paletó, os engravatados, tomavam decisões X. A Fórmula 1 agora saiu da Band, o telespectador médio vai perder com isso. Teremos 15 corridas apenas passando na TV aberta contra 24 que tínhamos antes. 24, a propósito. Não vai ter quali passando em TV aberta, não vai ter o Band Play passando de graça, especialmente a categoria de base que era fundamental e falarei sobre. O telespectador vai perder em tempo de tela, gratuidade, acessibilidade, e nisso daí será um passo atrás. O fã de Fórmula 1 vai perder isso com a ida para a Globo, especialmente aquele que não tem, né, bala na agulha para poder pagar um streaming. Até porque link pirata tá complicado também. Porém, o mundo dos negócios geralmente caga para o fã e eu explicarei isso para vocês hoje. Porque uma coisa é o que o fã quer, a outra coisa é o que realisticamente pode acontecer baseado em decisões de executivos, né, baseado no capitalismo. Disclaimer dado, vamos entender como a Fórmula 1 foi para a Band e como ela saiu dela. Bem, a Globo teve os direitos de transmissão de forma ininterrupta da Fórmula 1 de 81 até 2020, mais de 40 anos seguidos, que moldaram toda a cultura de Fórmula 1 aqui no Brasil, fora a passagem anterior de 72 a 79. Ou seja, no total foram 48 temporadas de Fórmula 1 transmitidas pela Globo aqui no Brasil, é coisa pra caramba. Só que aí veio a pandemia, a Globo, que já não tava dando muita atenção para a categoria, queria renovar por um valor mais baixo. A Liberty não aceitou, queria o valor normal. A Globo, então, que tava numa política de corte de gastos na época, tanto que abriram mão do contrato da Libertadores, do Cariocão, do contrato de exclusividade da Copa do Mundo e Olimpíadas na internet para pagar menos, quase perdeu também a Copa. Então era uma política de corte de custos e aí a Fórmula 1 saiu da Globo, mesmo a Liberty querendo até. Aí entrou a Band na jogada, onde Jaime Brito, que era o produtor executivo de Fórmula 1 na Globo, que tinha saído, que era o marido da Mariana Becker, ajudou a levar a Fórmula 1 para a emissora do SAD, com a Band pagando menos, porém com exigência contratual para passar tudo de forma gratuita. Por isso ela passava tudo de graça no Band Play, pois era uma exigência de contrato. Já que a Liberty perderia em audiência, perderia em dinheiro, então compensa isso com tudo passando de graça. A equipe principal era formada por Sérgio Maurício na narração, comentários de Reginaldo Leme, Felipe Jafone e Max Wilson, com Mariana Becker na reportagem, todos vindo do Grupo Globo. O início foi um sucesso e apesar da audiência naturalmente mais baixa, foram só elogios para a Band na Fórmula 1 em 2021, com grandes transmissões, cobertura com pré-corrida, quali, tudo que os fãs queriam, além de marcos importantes de audiência para a própria Band, como os GPs de São Paulo e Abu Dhabi daquele ano, onde inclusive a Liberty renovou com a Band em 2022 até o fim de 2025. Eles estavam satisfeitos, porém começaram os problemas financeiros da própria Band. Já teve gente fazendo conteúdo sobre isso, então não vou me alongar, mas a Band teve uma ida milionária do Faustão para a emissora em 2022 que trouxe o rombo gigantesco, dívidas aumentando, funcionários criticando a estrutura, audiência que sofria para passar de
de 1 ou 2 pontos, e até faltou gasolina no helicóptero da Band por falta de grana. Uma crise de fato na emissora que tava aí perdendo vez ou outra para X Sports, até Rede TV, que ficou somente 0,25 pontos na frente do Sport TV no mês de junho. E a gota d'água para a Fórmula 1 foi o calote que eles sofreram da Faz o Bet Aí, a bet do Jokic 3D. Um calote de 5 milhões de reais que lascaram eles legal, atrasaram pagamentos para a Liberty. Isso queimou o filme deles com a Fórmula 1 nos bastidores. Tanto que tivemos os rumores de que a Globo poderia pegar as transmissões ainda em 2024, que poderia ir para a Globo já em 2025, teve a parada do Será lá. High-tech, na Maria! Mas ela conseguiu os patrocinadores, se acertou com a Liberty Media que não queria pagar a rescisão, e assim a Fórmula 1 seguiu em 2025 mesmo com a Band para só cumprir contrato e vazar. A Band, pelo que dizem, não tinha qualquer chance de renovar, tava com o filme queimadíssimo. E aí em 2025 veio a confirmação, o Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão para 2026, com contrato até 2028. O que deixou os fãs indignados e com certa razão. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Mas aí é aquela coisa, a Band queimou o próprio filme, até mesmo com o impacto de coisas que não tem nada a ver com Fórmula 1, mas respingaram, como por exemplo a parada do Faustão que afetou toda a emissora. A Globo ofereceu, segundo informações, 8 milhões de dólares para passar 15 de 24 corridas na TV aberta, enquanto Band e Record ofereceram 10 e 13 milhões respectivamente para passar todas as 24, que assim, proporcionalmente a Globo tava pagando meio que o mesmo que a Record por corrida. Mas houve a revolta porque a Liberty aceitou a Globo pagando menos e passando menos. Injustiça. Que inclusive é o novo padrão da Globo, pagar menos para passar menos. Vide a Copa do Mundo agora que eles vão passar somente metade dos 104 jogos. E aí que entra a questão da audiência, que é o que a Liberty quer. Vale lembrar que quando a Fórmula 1 passava na Globo, o Brasil era simplesmente a maior audiência de Fórmula 1 no mundo, era um canhão. E podemos ver como isso afetou nos números globais da Fórmula 1, com a diferença na audiência média por corrida de 2020 para 2021 por conta da ida para a Band. Até porque só a Alemanha mudou no mundo naquele ano e tivemos uma baita temporada. E a Liberty quer isso, audiência. Ela quer apresentar o relatório no final do ano ali da Fórmula 1 com aqueles milhões a mais de audiência para apresentar para investidores e por aí vai. Não importa de que jeito. Liberty e essas empresas, eles não ligam muito para o fã, eles querem números, resultados. E a grana oferecida por essas emissoras brasileiras não fazem nem cócegas para a Liberty. Até porque a Apple TV nos Estados Unidos vai pagar 140 milhões de dólares por temporada para passar. A Sky Sports no Reino Unido paga cerca de 200 milhões de libras por temporada para passar a Fórmula 1, contrato de 1 bilhão por 5 anos. O dinheiro lá da Record, cara, não dá 10% da Apple TV. Então, gente, esses países pagam a grana forte e o Brasil sustenta na audiência para a Liberty, é o melhor dos dois mundos para ela. Porque a Fórmula 1 virou um produto de streaming, de TV fechada, assim como vários outros esportes. Em 2008, por exemplo, a maioria esmagadora das emissoras passavam tudo na TV aberta. Hoje são poucas as corridas transmitidas na TV aberta, como eu mostro na tabela aqui, onde mesmo com 15 corridas ainda vão ser melhores do que a maioria do mundo, cara, isso é bizarro. E não pense que só porque a economia é melhor na Europa, que os caras não ficarem irritados, que tá de boa pagar. É só ver a reação dos britânicos quando a Fórmula 1 na TV aberta, na BBC, começou a passar só metade das corridas a partir de 2012, enquanto a cobertura completa era da Sky Sports, paga. Então, gente, é aquela coisa, no fim das contas quem se ferra é o fã. Ninguém fica feliz em pagar pra assistir algo, inclusive você, MotoGP. O Disney Plus custa R$ 66 por mês, mas para as empresas, para os executivos, isso é uma maravilha. Vai ver aí qualquer spot, inclusive o Brasileirão, pra ver se tu não tem que pagar um cascalho pra ver algo ou ver link pirata. E assim, questão de opinião agora, gente, assim, a Fórmula 1 é grande o bastante, maior categoria de automobilismo, briga ali para ser o segundo esporte do brasileiro atrás do futebol, vai ter público seja lá onde for, isso não é problema, o público vai estar lá, apesar de que muitos vão ter um acesso mais caro, isso se não tiver acesso, mas fico receoso em relação à Fórmula 2 e Fórmula 3. As categorias de base, no geral, que vão ficar exclusivas no Sport TV e no Globoplay pago. Isso pode ser prejudicial para os brasileiros na base, pois para algo consolidado como a Fórmula 1 vai ter audiência em qualquer lugar, seja TV aberta ou não. Então, para mim, a grande perda é em Fórmula 2, Fórmula 3, que ficam menos acessíveis. Isso para mim é a grande perda em questão de alcance, acessibilidade, porque eles precisam, cara, não são consolidados. Que, de novo, mais uma vez nesse vídeo, vou repetir isso várias vezes, a ida da Globo para a Fórmula 1 é ruim para o fã médio. O que eu me refiro
refiro é que o maior prejuízo nisso é o alcance das categorias de base aqui no Brasil. Porque na Globo, querendo ou não, dá mais audiência mesmo com 15 corridas. E é isso que eu falarei agora, sobre a comparação de audiência entre Globo e Band. Ih, rapaz. Bem, uma é a maior emissora do país, enquanto a outra é a quarta, sofrendo já uns bons anos. Isso impacta também no alcance nacional. Aqui em Garopaba, onde eu moro, no bairro onde eu moro, não pega a Band, cara. Pega a Globo, pega a SBT, pega a Record, mas a Band não. Fora que tem as paradas que alguns qualis, alguns pré-corridas, cara, não passam em algumas localidades por conta da venda de horário. Para isso, ainda bem, tem o Band Play. Bizarramente, nessa TV não tem o Band Play. Tem outra TV aqui, cara, que é basicamente o mesmo modelo, que tem o Band Play, mas nessa aqui não tem, cara. Bizarrice. Mas o Band Play, apesar de ser muito útil, é algo que não tem muito alcance. Se bobear muito e muita gente nem faz ideia que passa a Fórmula 1 no Band Play. A gente que é cracudo, beleza, mas tem muita gente que não sabe. Infelizmente, não podem passar no YouTube por contrato, a Fórmula 1 proíbe, então esqueçam GTV, mas acho que dificilmente teria tipo 100 mil, 200 mil simultâneos no Band Play. Cara, tô forçando bastante. Isso já seria um número espetacular para o app. Então, apesar da ótima cobertura, do tempo de tela, da gratuidade, o alcance não é tão grande e isso pesa na decisão da Liberty. E aí tem a audiência de fato. Vamos começar comparando a audiência média da Fórmula 1 na Globo em 2019, último ano normal na Vênus patinada sem pandemia, com a Fórmula 1 na Band em 2025, a última temporada lá, e com o Bortoleto que ajudou a aumentar a audiência. A audiência nesse último ano foi ótima para a Band, com apenas as corridas de madrugada e o GP dos Estados Unidos afetado pelo Flamengo e Palmeiras abaixo de 2 pontos. E 11 corridas tiveram 3 pontos de média ou mais. Diferente de, por exemplo, 2024 que teve apenas 3, Mônaco, Holanda e São Paulo. Porém, ainda bem atrás da Globo, onde até o VT menos assistido após o domingo maior deu mais audiência que a corrida mais assistida na Band, o GP de São Paulo. A única de 2019 que não supera é o GP da China, curiosamente a corrida 1000 da Fórmula 1. E o último ano de 2020 não muda muito. A corrida menos assistida foi o GP de Sakira e VT após o domingo maior, meia-noite. E ainda assim, mais de 1 ponto na frente do GP de São Paulo de 2025. Mas bota aqui na tela a temporada de 2021, a mais assistida nesse período na Band. E apenas o GP de São Paulo de 2021 superou em média a corrida menos assistida de 2020, o GP de Sakira na Globo. Comparar 2019 ou 2020 com 2025 é muito complicado, porque no período a TV aberta perdeu audiência para outras plataformas, perdeu ali 1 ou 2 pontos em todas as emissoras, mas de 2020 para 2021 é um ano só e já dá para ver a diferença. A Band fez um trabalho espetacular com a Fórmula 1, respeitou o fã, deu um espaço inimaginável na TV aberta, deu minhas críticas com a equipe de transmissão que piorou bastante de 2021 para 2025, mas no geral foi um baita trabalho que o fã médio de Fórmula 1 gostou bastante. Só que também é preciso entender o porquê que isso aconteceu. Estamos falando aqui de emissoras de TV aberta, ou seja, se não for um nicho específico, tipo X Sports, que é o canal só de esportes, fica muito difícil, são emissoras muito diversificadas. Citando aqui a Globo, ela passa no domingo às 8 horas o Auto Esporte, que é programa de carro, depois passa o Globo Rural, que é programa ali de agro, enfim, para depois vir o Viva Sertanejo, aí na sequência vem o Esporte Espetacular, seguido de Temperatura Máxima, o Domingão com o Hulk, o Futebol, para depois terminar com Fantástico e Filme. É uma programação com vários temas diferentes, nichos diferentes, que no fim tem que se interligar. Toda emissora é assim, sonha em ter uma programação recheada. Na Globo, como é uma programação mais consolidada, a Fórmula 1 vira só mais um produto ali com seus 8, 9, 10 pontos de média. Não sabemos como será em 2026, mas ficava ali na média do horário. Na Band, que tá em crise, a Fórmula 1 era tipo a maior audiência de longe no domingo. O mais perto era o perrengue na Band, que tinha bons números. Quando passa a Fórmula 1, a Band pega ali seus 2, 3, 4 pontos de média no horário. Quando não tá passando a Fórmula 1, não chega a meio ponto, gente. Eu tô gravando isso no dia 19 de janeiro, no outro domingo, gente, eu acho que só o perrengue passou de 1 ponto, é bizarro. Isso se aplica aos qualis também, que dão ali em média 1 ou 2 pontos, como estão aparecendo aqui na tela, cara, eu vou deixar vários durante o vídeo. Mas tipo, para a Band é bom porque eleva a audiência do horário. E em vários dias só perdeu para o Jornal da Band e o Brasil Urgente, que são os 2 principais programas da emissora, diferente da Globo, que eu já explico. Então a Band dá esse espaço porque é algo muito benéfico para ela, ganha audiência em qualquer ocasião, exceto nos qualis da Sprint, que eles dão um passo por conta do jogo aberto, que esse aí dá mais audiência. A Band, ela não é boazinha, gente, ela não ama o fã de automobilismo, esquecem isso. Os funcionários, os produtores, os comentaristas, os narradores, enfim, quem tá ali, cara, no ramo, eles amam e muito. Agora os executivos, quem dá as ordens, só pensam em audiência e dinheiro, e nesse caso isso era benéfico para eles. O que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui
é que não há santos na mídia esportiva. Eu tô com esse canal há 5 anos e vocês continuam acreditando que existem santos na mídia esportiva. Tanto que agora a Band vai passar a Fórmula Indy com somente 8 das 17 corridas na TV aberta. Porque é algo que tá mais ali na média da emissora. É uma categoria menor que ela, diferente da Fórmula 1. No último ano que ela passou a Indy, em 2020, ela só passou uma de 14 corridas na TV aberta. Uma! Em 2019, por exemplo, fora a Indy 500, nenhuma corrida deu mais que 1,5 ponto para ela. Que para a Band na época era ruim, hoje seria até bom. Enquanto a Cultura passava todas as corridas, dava menos audiência, mas dava mais espaço. Então é um cenário bem semelhante. Aí vai da Liberty Media escolher uma emissora que vai dar mais espaço e cobertura na TV aberta, porém menos audiência, ou uma emissora que não vai conseguir e não vai fazer questão de dar espaço, mas com mais audiência alcançando mais gente. Ela escolheu a segunda opção. E não é só questão de audiência, também é passar em programas, tipo passar no Globo Esporte, no Jornal Nacional, tá ligado? Matérias. Isso também impacta. E basicamente qualquer categoria de qualquer esporte faria quase que a mesma coisa, pois o alcance é maior e é bom pro produto dela. É só ver o que aconteceu com qualquer evento esportivo que passou na Globo e em outro canal na TV aberta ao mesmo tempo. Tipo a Liga dos Campeões, que a Globo passava só o mata-mata e a Band passava a competição toda. Mas a maioria esmagadora via na Globo. Basicamente nenhuma emissora é boazinha, ela só pensa em audiência e dinheiro. Isso vale para todas. Elas não ligam para os fãs se isso não estiver trazendo retorno para ela. Os funcionários sim, eles fazem o máximo possível lá dentro, a cúpula não. A Band tinha grade livre para dar esse espaço incrível para a Fórmula 1, mas como era algo bom para ela, ela fazia isso. Se não fosse algo bom, ela não faria. A Band não é uma super santa e a Globo não é uma super malvada. Cada uma tá fazendo o que é melhor para seus interesses. Negócios, gente, assim, os malditos negócios. Agora vamos investigar a Globo, que nos últimos anos tratou a Fórmula 1, ó, uma maravilha. De novo, o tratamento foi horrível nos anos finais, cara. O Cléber Machado narrando assim com emoção zero. Espero que melhore. Mas já começa ruim com a notícia de 15 de 24 corridas na TV aberta, quali só no Sport TV e por aí vai. Só que como eu falei antes, gente, são os malditos negócios. Interesses de cada emissora, que vai dar mais audiência, publicidade, dinheiro para ela. Dinheiro! E uma das questões são as corridas que ela não passava de tarde, como o GP dos Estados Unidos em Austin, o GP do México e o GP do Canadá, onde não estamos apoiando. Isso para o fã é terrível, cara, ter que ver apenas na TV paga. Chegaram a passar ali no Globoesporte.com em 2018, 2019, 2020, mas era paia, né? Era a mesma coisa de quando não tinha alguma coisa da Band na TV aberta e aí ficava só no Band Play, cara. É a mesma coisa, paia. E sim, isso aqui é explicando a razão do porquê isso acontece, porque pela milésima vez isso não é bom para o fã. Aqui a razão é óbvia, a corrida no mesmo horário do Brasileirão. E, gente, não tem como competir com o Brasileirão. O Brasileirão dá, tipo, muito mais audiência, é um atropelo, não dá pra competir. Então, nos GPs dos Estados Unidos e do México, não tem como, cara, é aceitar a derrota. Agora, e o GP do Canadá? Por que antigamente eles passavam e agora não passam? Pera, deixa eu entender direito aqui, porque agora tremeu o centro da Terra. Bem, quem viveu os anos 2000 sabe que tinham duas corridas na América do Norte, o GP do Canadá e o GP dos Estados Unidos em Indianápolis. Ambos começavam às 2 horas da tarde, horário de Brasília, e o futebol começava às 4 da tarde. Ou seja, acabava um e começava outro sem problemas. Só que depois do GP do Canadá de 2011, aquele das 4 horas de duração, da chuva do toró, a Fórmula 1 para 2012 muda o horário para as 3 horas da tarde, horário de Brasília. Ou seja, com o futebol começando às 4 da tarde, lascou. Em 2012, a Globo adiou o futebol para as 5 da tarde, o que não prejudicou a corrida. Mas depois isso não aconteceria, apesar das exibições de 2013, 14 e 15, pois não tinha o Brasileirão no horário. Se bem que em 2013 a corrida foi interrompida no meio para passar o amistoso entre Brasil e França. E aí entra outro fator, a queda de audiência da Fórmula 1, que foi algo mundial e sentido aqui no Brasil também. Em números de uma matéria do Ricardo Feltrin em 2016, de 2002 a 2015, o share, né, que é o percentual de televisores ligados naquela emissora, caiu de 54% da Fórmula 1 nas provas de 2002 para 23,9% em 2015, caiu mais que a metade. Ou seja, em 2002 a média era de uma a cada 2 TVs ligadas na Fórmula 1 quando estivesse passando. Em 2015, a média virou uma a cada 4 TVs. E nisso, outros programas foram ultrapassando a Fórmula 1. Exemplo, no dia 10 de junho de 2012, a temperatura máxima com Cavaleiro Didi e a Princesa Lili deu 10 pontos. O GP do Canadá, na sequência, deu 13 pontos. E o Brasileirão com Grêmio, Corinthians e Sul para São Paulo deu 17 pontos. Até aí, de boa, a Fórmula 1 tinha mais audiência tranquilamente que a temperatura máxima. Mas aí veio um problema. No dia 9 de junho de 2013,
Mesmo com o jogo da seleção que dá uma aumentada no que vem antes, a corrida deu 12 pontos contra 10,9 da temperatura máxima, passando Alve e os Esquilos 2, e menos que o Esquenta que veio antes, com 13,5. E o jogo, óbvio, foi absurdo, 23,8 pontos que entrou no meio da corrida. No dia 8 de junho de 2014, sem jogo dessa vez, o GP do Canadá, muito bom por sinal, deu menos pontos que o Esquenta, e também que a temperatura máxima, passando os 3 mosquiteiros. Fora que durante a transmissão da corrida eles ficaram atrás da Record, passando o domingo o show e a hora do faro. E por fim, o último GP do Canadá transmitido pela Globo no dia 7 de junho de 2015, logo antes do amistoso da seleção. E de novo perdeu para a temperatura máxima, passando o labirinto desafio final. Ou seja, a Fórmula 1, que antes vencia tranquilamente a temperatura máxima, era tranquilamente mais relevante, agora com a audiência caindo por culpa da Globo, também estava perdendo para os filmes. Aí aquela coisa, a Globo, com a mente só em audiência, pensou: cara, para nós não compensa mudar o horário do futebol, botar as 5 ao invés das 4, que também muda toda a programação, corta 1 hora do Faustão e tal, uma bagunça. Vale mais a pena colocar a temperatura máxima antes, sem remanejar nada, e entregar mais audiência para o futebol. E nisso o bicho colocaram os GPs do Canadá exclusivos no Sport TV. É uma desgraça, gente. É dose. A Globo já chegou a deixar o futebol de lado para passar a Fórmula 1. Isso aconteceu em 87 no GP do México, quando o Piquet podia ser campeão. Mas em 2012, por exemplo, numa baita temporada, GP dos Estados Unidos, que poderia dar o tri ao Vettel, só que não passaram para transmitir o Brasileirão, dia do Palmeiras rebaixado. Gente, aí não tem como. É impossível lutar contra o Brasileirão, e a Band até sabe disso. Por isso o GP dos Estados Unidos geralmente não dá uma audiência muito boa, porque coincide justamente com o horário do Brasileirão, aí dá ruim. O bom é que a Band não teve muitos casos de não transmissão. Os problemas que eu me lembro é do GP do México de 2022 para poder passar a apuração das eleições, o quali do GP de Mônaco de 2023 que eles não mostraram para passar a decisão na Bundesliga, a pipocada do Dortmund contra o Mainz, e nesse caso o quali dava mais audiência, mas eles passaram a Bundesliga provavelmente por contrato, as não transmissões das sprints de Austin em 23, e nisso o quali foi também, e Miami em 25, além do pódio do GP da Inglaterra de 2021 que eles cortaram para passar a Porsche Cup. Aí não dá mesmo. Nisso, falando em pódio, outro ponto polêmico: os pódios. Eu vou acabar com a minha vida, eu vou me matar agora. Eu vou matar aquele caminhão ali. Que é algo que virou normal após o GP de Mônaco em 2018 e que, com todo respeito, pelo amor de Deus, Globo, mas há um motivo para isso, e tem a ver com o aumento do tempo até o pódio. Quando eu tô falando que há um motivo, não tô dizendo que é o certo, e sim que a Globo usou isso para tirar os pódios. A TV Globo sempre mostrou os pódios, e era naquele esquema: bandeirada, ouve o rádio, chama o comercial, volta com as imagens recuperadas do parque fechado, vai para a salinha, mostra o pódio, estoura a champanhe, transmissão acabou. Acabou. Só que o pódio foi aumentando de tempo durante os anos, especialmente após 2018, quando foram introduzidas as entrevistas antes do pódio. Cheguei a fazer um comparativo no Twitter, deixarei o link na descrição, e de 2013 a 2025, o tempo da bandeirada até o estouro da champanhe dobrou, de 10 minutos para 21 minutos. Isso sem contar Las Vegas, que foi um negócio inacreditável. Infelizmente, quando rola o pódio, a audiência cai. E é aquela bendita coisa de entrega a audiência para o programa seguinte, fica nessa corrente aí. Como podemos ver no GP de Mônaco de 2013, que tinha pré-corrida, onde o Globo Rural antes se encerrou com 8,3 pontos de audiência, e o pré-corrida de meia hora da Globo, que sim, em 2012, 13 e 14 eles faziam pré-corrida de meia hora, só que não durou por conta da bendita audiência, porque chegou em um momento, 17 minutos antes da volta de apresentação, que a audiência estava em 7,2 pontos, e quando chegou às 9 horas, o horário da corrida, a audiência aumentou para 8,9 pontos, e na hora da largada em si, por volta das 9h02, era de 9,4 pontos, muito maior que aquele 7,2 do meio do pré-corrida, porque a maioria das pessoas que querem ver a corrida só ligam ali poucos minutos antes de começar. Tanto que o sinal internacional hoje só abre 5 minutos antes da volta de apresentação, que é quando a vinheta da Fórmula 1 toca. Se a corrida tá marcada para as 10 horas, o sinal só abre às 9h55. Antes disso é o que chamamos de pré-corrida, seja da Fórmula 1 TV, da Band, da Globo, né, enfim, que a Globo tentou fazer por 3 anos, mas não se sustentou. Enquanto na Band, independente do que tiver, o pré-corrida vai elevar a audiência da emissora no horário,
coisa que não rolava com a Globo, que era ruim para a gente. Na Band, por exemplo, pegando o GP da Áustria do último ano, o pré-corrida ali tava acima de 1 ponto e abaixo de 2 pontos, enquanto a corrida, como vimos, tinha uma média de 3,5 pontos. Assim, é abaixo, mas comparado com o horário normal, que beira ao zero, é muito maior. Por isso, compensa. E sobre o pódio, isso se aplica. Nesse mesmo GP de Mônaco, com 2 horas e 17 minutos de duração, porque teve bandeira vermelha e tudo mais, Nico Rosberg cruzou a linha de chegada por volta das 11h19 da manhã, quando a audiência estava em 9,9 pontos. No exato minuto seguinte, ela cai para 9,3 pontos. 10 minutos depois das 11h19, que era mais ou menos quando acontecia o estouro da champanhe, a audiência estava em 8,6 pontos. Caiu 1,3 pontos só da bandeirada até o pódio. Aí, bicho, para uma Globo da vida, isso não é bom. Coisa que não rolava quando tinha brasileiro no pódio. Olha esse exemplo do GP da Itália de 2014. O negócio se manteve, cara, se manteve. Só que como depois de 2018 não tínhamos brasileiro, aí tomamos. Pois em 2018, com a introdução das entrevistas pré-pódio, isso piorou. Em 2018, só os GPs de Mônaco e de Abu Dhabi foram cortados, como vocês estão vendo aí no lado da tabela completa, tá? E a partir do GP do Azerbaijão de 2019, isso virou um padrão, com o pré-corrida e o pódio sendo direcionados apenas ao ge.globo, que é o site, e assim poucos gostaram. Uma decisão péssima para os fãs, e a gente tinha o direito de ficar indignado, e temos o direito. Mas com pós-corrida mais longo, é maior tempo de evasão da emissora, e isso é ruim para a Globo. E quem se lasca? Quem? A gente. E teve casos extremos, como nesse GP de Abu Dhabi de 2018, que eles encerraram a transmissão segundos após a bandeirada. Segundos após a bandeirada, cara, que parada ridícula. Isso aqui é simplesmente revoltante. Mas não vamos falar também que eles começavam a transmissão na volta de apresentação, isso nunca aconteceu. E nem que terminava da bandeirada, pois isso só aconteceu uma vez, não vamos mentir aqui também, né? E eles faziam isso com futebol e outros esportes também, cara, cortando ali o pódio algumas vezes. Muitas vezes, na real. Fizeram isso na última Copa do Mundo de futsal. Fizeram isso na primeira final de Champions no sábado lá em 2010. Fizeram isso várias vezes, é uma política desgraçada da emissora. Que pelo que falam, em 2026 vão transmitir os pódios. Só acredito vendo, só acredito vendo. E chegamos em um dos pontos mais polêmicos do vídeo todo, os qualis, gente, os treinos classificatórios. Nisso temos que ver a história das transmissões. Com o sucesso e idolatria de Ayrton Senna, em 91 a Globo fazia sua primeira transmissão de um treino classificatório. E inauguraria uma tradição nas transmissões. O sábado sempre teria ali o quali para assistir nas manhãs. E vale lembrar que em 91, nessa época, não tinha streaming, não tinha TV a cabo também. Então era normal esses conteúdos que hoje em dia passaram a ser pagos, serem produtos de TV aberta na época. A Globo em 85, por exemplo, passou o campeonato italiano, que era o principal campeonato europeu da época. Hoje o melhor campeonato do mundo é a Premier League. E só a X Sports passa na TV aberta por conta de uma parceria. A transmissão forte é na ESPN, paga. A Globo nessa época que eu falei já passou vários amistosos de seleções que não envolviam o Brasil. Hoje em dia isso seria uma loucura, porque na época só existia TV aberta e rádio, basicamente. O mundo desde então mudou, não sei se pra melhor. E a Globo passou os treinos classificatórios de forma ininterrupta de 91 a 2013. 23 temporadas seguidas. Mesmo tomando desde sempre na audiência. Como nesses dois qualis de 97, Imola e Mônaco. Levantamento esse feito pelo grande Alan Simon. Aí abraço pro Alan Simon, cara, maior canal de mídia esportiva do Brasil, que já fez vídeos e lives sobre no canal dele, que eu vou deixar aqui no card. Basicamente a Fórmula 1 tomou uma surra do SBT, que tava passando sábado animado na hora. Nas duas foi 8 pontos a 3 para o SBT. Mas chegava na corrida e era 14 pontos a 5 para a Globo, o cenário mudava. Mas a Globo seguiu mantendo na programação, seja por questão de publicidade, popularidade da categoria, importância de ter isso numa época que a TV paga era muito menos acessível do que hoje, que já não é acessível. Só que lembra que a audiência da Fórmula 1 foi caindo durante os anos? Então, em 2012, ano fantástico da Fórmula 1, a Globo ficava ali na casa dos 4, 5, 6 pontos com os qualis nos números que eu achei. Por isso que tá faltando alguns GPs aqui, porque eu não achei. E para a época era muito ruim, já que a audiência de 2012 era bem maior que 2025. E constantemente perdia ou ficava na mesma média de SBT ou Record. E muitas vezes era a pior audiência do sábado na Globo, a pior. E a situação não muda muito em 2013, seguia ali na casa de 4, 5, 6 pontos, sofrendo para ganhar do Sábado Animado no SBT e do Fala Brasil na Record. Nisso, ainda mais para dar aquela turbinada no Sport TV, a Globo não é boba, né? Começaram a passar apenas o Q3 na Globo após o GP da Alemanha de 2014, com a transmissão completa no Sport TV. Isso até que veio o maldito É de Casa em 2015, o programa horrível, interminável, muito ruim, que torço todos os dias para acabar. Não conheço uma pessoa que gosta desse programa, mas que dá uma audiência consideravelmente melhor do que a Fórmula 1 dava com os qualis no horário.
Aí complicou. E com exceção do GP do Brasil, os qualis eram transmitidos agora com exclusividade no Sport TV. E será assim também em 2026? Que legal, hein? Bacana. Mas aí vem a questão, por que a Band transmitia com menos estrutura e tal e a Globo não? Bem, é algo simples. Na Band era tipo top 3 audiências do dia. Para a Globo era tipo a pior audiência do dia todo, perdia para o SBT e Record. Novamente, os negócios e interesses de cada emissora. E que hoje em dia seria ainda mais complicado, pois nessa época os treinos eram às 8, 9 da manhã. Hoje os treinos acontecem às 11 da manhã. Isso prejudicaria a entrega de audiência para os jornais locais do meio-dia. Torço, mesmo que isso seja bem difícil, que eles façam teste, porque vai que melhora a situação, já que a Fórmula 1 se popularizou muito no Brasil e no mundo inteiro por conta da Liberty. E é bom lembrar que a Fórmula 1 se repopularizou aqui por conta de Liberty Media, Netflix, redes sociais, por aí vai. Tanto que mesmo com a Globo tratando daquele jeito, a audiência tava crescendo aqui de novo em 2019 e 2020. A Band não teve muitos méritos na popularização, mas ela serviu de uma casa muito aconchegante para o pessoal novo que tava vindo. Ou seja, foram importantes para acolher o pessoal fruto da popularização, mas não foram a razão da popularização, entenderam? E por fim, por que cacetes a Globo vai transmitir somente 15 de 24 corridas? Muita falta de sacanagem! Bem, não sei por que razão são exatamente 15. Dá para contar os GPs que não passariam por contra o Brasileirão, que são 4, Canadá, Miami, México e Estados Unidos. Outros 3 passam de tarde, mas aí não sei se é medo de entregar audiência ruim para os outros programas, bandeira vermelha, não sei. Que são Bahrein, esse inexplicável, Arábia Saudita e Catar. GP do Azerbaijão será realizado no sábado, e até agora eu não entendi por que eles não vão passar o GP da China. Eu não entendi mesmo. Tem coisa aqui que não tem explicação ainda, gente. Assim, a Globo é assim. A Globo agora tá com uma política de eu vou pegar menos para pagar menos. Como dito antes, foi assim na Copa do Mundo. Pegaram só metade dos jogos, né, para pagar menos. E na Fórmula 1 também pegaram menos corridas, mas pagaram menos e garantiram os direitos. Já que a Liberty quer, audiência. Se fosse 19 ou 20 corridas, até dava para entender por conta do Brasileirão. Mas 15 eu não entendi mesmo, cara. Sério. Em relação à Fórmula 1, esse é o ponto mais negativo de todos. Inclusive a parada que ficaremos de 27 de março até 7 de junho sem corrida na TV aberta. Ou seja, a Fórmula 1 virou somente uma atração de esporte espetacular, basicamente. Tomara que aumentem o número de corridas no futuro, quem sabe com o Bortoleto indo bem eles mudem de ideia, mas por enquanto é muito paia. E aqui eu não sei a motivação por trás disso. E assim finalizamos esse vídeo, espero que eu tenha passado o máximo de informação possível, explicar o porquê que as coisas são o que são. De novo, não tô defendendo a Globo, nem atacando a Band. A Globo tratou muito mal a Fórmula 1 nos últimos anos. Tem vários pontos negativos dessa volta. A Band fez uma ótima cobertura. Não tenho dúvidas de que a transmissão da Globo será boa, especialmente no Sport TV, cara, assim, contrataram muito bem, inclusive. As transmissões no Sport TV, quando tinha aquelas corridas do México e Estados Unidos, eram ótimas, tá? Ótimas. A questão, né, gente? O acesso, né? O dinheiro. Pagar é chato. Mas uma coisa é o que a gente quer, a outra é o que é realisticamente possível. Ainda mais que a Band queimou legal o filme com a Liberty Media, cara, mas queimaram bonito. E a Liberty também quer audiência, quer entregar o relatório lá, até os milhõezinhos de audiência a mais e por aí vai. E não importa se é o fã real, que são aqueles 2, 3 pontos da Band, aquilo ali é o fã de Fórmula 1 mesmo. Ou se vai ser o casual que aproveita ali o que tá passando pra poder ver, enfim, que não é aquele cara que é um fã assíduo, mas que gosta de ver. E não venham falar de TV de padaria, TV de hospital, gente, porque não é assim que funciona o Ibope. É muito mais restrito e protegido do que vocês pensam. Pesquise sobre como é feita a medição do Ibope para vocês entenderem melhor, cara, porque não é bem o que a gente pensa. Enfim, a Liberty Media, a Fórmula 1, ela quer audiência, ela quer números, mesmo que isso não seja o melhor para o fã de Fórmula 1. Capitalismo, gente, negócios, cifras, audiência, publicidade, que é muito e por aí vai. Ninguém é santo ou malvado nessa história toda. É todo mundo querendo lucrar e gerar o máximo de retorno. A Band não ama o automobilismo porque ela tratou bem a Fórmula 1, ou ela odeia o automobilismo porque só vai passar metade das corridas da Indy. Ela é apenas uma emissora gerida por engravatados que busca a maior audiência e retorno possível para a sua realidade diária. Não sejam advogados de emissora, gente. Critique quando tem que criticar, elogie quando tem que elogiar, valorize o trabalho dos bastidores dos funcionários. Com certeza teve muita gente lá dentro da Band que trabalhou pesado para passar pré-temporada, Fórmula 2 na TV aberta, muita queda de braço com a cúpula. Igual o Sérgio Maurício falou, cara, que ele fez um grande esforço para colocar treino livre no Sport TV que não tinha. E com certeza tem muita gente na Globo trabalhando nos bastidores também, mas é muita queda de braço, gente. Assim, a realidade da TV é muito chatinha. E tome cuidado com o que você consome, com as notícias que você consome, porque tem muita coisa errada sendo falada, tá? Tome cuidado. Enfim, esse foi o vídeo de Globo e Band e os direitos da Fórmula 1. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. É claro que é muito importante, tá? Inclusive, eu tô gravando isso aqui depois, cara. Enfim, por isso que tá um pouco diferente as coisas, ok? Na descrição tá o nosso Instagram, primeira fila F1, e o meu Twitter, ou X, que é Kevin Nicolas PF1.
tudo na descrição, beleza? Aqui estão os membros, se quiser virar membro, tá? Vai agradecer demais, assim, de coração. Tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo, tá? É algo simbólico pra quem quiser, enfim, só contribuir mesmo, tá? Se não quiser virar, fique tranquilo, fique na paz. Sugestões aqui nos comentários, tá? E também mande opinião sobre esse vídeo nos comentários, tá? Seja de que lado for, sempre com respeito, ok? É isso daí, muito obrigado a quem assistiu, já tá aqui, deu um trabalhão e falou!